Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho partilhar com vocês o meu dossiê de estudo, como é que eu costumo estudar e qual foi o método que eu utilizei no ano passado e que eu vou utilizar também nos próximos 2 anos que ainda tenho no secundário. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de deixar já o vosso gosto, que é muito importante para mim, de subscreverem o canal caso me estejam a ver pela primeira vez e de ativar o sininho das notificações. Antes de passarmos para a parte onde eu vos vou mostrar o dossiê e os meus apontamentos e todas essas coisas, eu quero partilhar com vocês qual é o meu dossiê. É assim um dossiê preto, super básico, de lombada grossa, que foi assim que ele ficou no final do ano. Super, hiper, mega cheio. Este método é muito bom pelo simples facto de que eu chego ao final do ano e caso que eu tenha exames, eu tenho aqui a matéria toda, todas as disciplinas. Por exemplo, em História eu vou ter exame no 12º, então todos os anos eu vou ter um dossiê destes e cá dentro vai estar toda a matéria de História, o que me vai facilitar muito quando eu for estudar para o exame, porque é uma disciplina que tem muita matéria e, portanto, este método é mesmo bom. Para além disso, eu decidi acrescentar aqui na primeira parte do dossiê, eu vou até arrancar para vos mostrar. Na primeira página do dossiê, como vocês vão ver mais à frente, eu fiz esta tabela aqui, que não sei se está a fazer reflexo, estão a conseguir ver, em que aqui acima eu coloquei todas as minhas disciplinas e aqui do lado eu coloquei os períodos, primeiro período, segundo e terceiro. Esta tabela pode ser lida de duas maneiras, pode ser lida assim horizontal e podemos ver todas as notas do respectivo período, ou pode ser lida na vertical e podemos ver a evolução das notas consoante os períodos. Eu vou partilhar com vocês as minhas notas porque foi uma pergunta que me fizeram no vídeo da minha experiência no 10º ano. Perguntaram quais foram as minhas notas, então eu vou partilhar com vocês que 16 a português, 15 a inglês, 14 a filosofia, 13 a educação física, 14 a história, 14 a francês, 14 a max. Portanto, assim a pergunta que me fizeram já está respondida. E agora sim vamos passar ao dossiê e ao método de estudo em si. Este é o dossiê que eu utilizei no 10º ano. Ele é um dossiê preto, completamente normal, de lombada grossa. E assim que abrimos, nós podemos ver logo isto aqui, que é assim, não sei muito bem explicar, mas é assim um separador cheio de post-its, de marcadores de página, tem post-its assim mais fininhos, tem post-its um bocadinho maiores, tem este que é super grande. E eu decidi deixar logo aqui na primeira página do meu dossiê. E aqui deste lado, não sei se vocês conseguem ver, temos as minhas notas a cada disciplina. Assim que viramos, temos algumas recargas que eu decidi deixar aqui algumas folhas, para o caso de acabar as que têm em cada separador. E depois aqui temos esta folha que fui eu que fiz, que diz School Stuff, que eu basicamente fiz esta folha com uma bolsinha que seria para guardar aqui dentro, sei lá, apontamentos, lápis, borracha, qualquer coisa. Mas na verdade eu só fiz mesmo para não abrir e ter logo o separador de uma disciplina, então decidi fazer isto. Aqui, vou levar o símbolo da escola, tenho o meu trabalho de educação física, porque eu não fiz nenhum separador para educação física, como devem calcular, então decidi pôr aqui o trabalho logo antes dos separadores das outras disciplinas. E começamos com português. Eu fiz este separador super bonitinho, assim às bolinhas, porque eu tenho estas coisinhas aqui que eu vou-vos mostrar. Tenho estes separadores assim, que eu ganhei já há muitos anos no Jumbo, então eu decidi utilizar cada um destes para cada disciplina e depois pintar o separador consoante o padrão do post-it. Para o primeiro eu decidi utilizar este separador aqui às bolinhas, como vocês podem ver, e fiz o separador todo às bolinhas, acho que ficou super querido, e é o de português. Passando para a frente, eu decidi colocar aqui os meus testes, e estão aqui todos os testes, e depois de passarmos as micas onde estão os testes, eu tenho aqui fichas e exercícios que eu fiz, que eu decidi organizar-me assim. Em português eu optei por
a estudar, a fazer fichas e também estudar pela gramática do manual. Então aqui temos uma ficha, por exemplo, e eu fiz aqui os exercícios todinhos e depois temos aqui a gramática, por exemplo, os recursos expressivos. Depois temos aqui alguns apontamentos que eu tirei sobre os Lusíadas e aqui podem ver que está um post-it que tem a nota do teste. Então eu estudava para o teste e no final punha a nota para saber o que é que aquele esforço todo deu. Depois tenho alguns apontamentos, tenho aqui uma outra folha onde eu estudei imenso, como podem ver. Esta folha está toda escrita e na parte de trás também. Eu decidi estudar assim e escrevi na folha. Muitas das vezes eu gostava de escrever nas folhas para ter os apontamentos mais perto de mim. E passando, temos aqui a continuação. E como podem ver, eu adoro utilizar marcador ou highlighters porque acho que é muito mais fácil e parece que as coisas entram logo na nossa cabeça. E passamos para filosofia. Filosofia temos um marcador assim às risquinhas. E então eu decidi fazer o separador todo às riscas. E eu por acaso gostei imenso como ele ficou. Passando, temos aqui também micas. Eu utilizei o mesmo processo em tudo. Como podem ver, temos estas 3 micas. Nesta aqui eu tenho alguns exercícios que foram feitos em aulas e fichas que o professor deu. Na seguinte tenho todos os testes. E nesta aqui tenho o trabalho. Isto é uma mica só com o trabalho, que é o trabalho do final do ano. Que pronto, quase nem cabe na mica porque é mesmo muito grande. Passando, tenho aqui algumas coisas, por exemplo, esta aqui foram exercícios que o professor mandou fazer em aula e mandou entregar para ele corrigir em casa, então está aqui, que é uma folha de caderno. Nesta aqui, estas duas aqui, são folhas em que eu fiz a minha pesquisa para o trabalho de filosofia. O tema do meu grupo era a filosofia, a felicidade, então temos aqui toda a pesquisa que eu fiz em casa, de um lado, do outro, e pronto. Desculpem a minha letra, mas isto é tipo letra de pressa, portanto, como podem ver, estas folhas andaram na guerra, quase nem têm buraquinhos para estar aqui no dossiê. Para o primeiro teste de filosofia, eu decidi estudar, assim, porque é aquele tema inicial, o que é filosofia, um problema filosófico, e pronto, decidi estudar assim. E não tive assim uma grande nota, tive 12,5. E no segundo teste, como podem ver, eu não estudei nada, então acabei por ter 11,6. E então eu decidi que no final do período eu ia estudar a sério, então eu estudei isto tudo, como podem ver. E não escrevi aqui, mas até vos posso mostrar que eu acabei por ter 17,3 quando as minhas notas eram tipo 12, portanto, vale a pena estudar. E eu em filosofia optei por responder a perguntas que o professor fazia na aula e coisas que eram mesmo importantes e depois eu desenvolvia as respostas e basicamente foi através desse método que eu decidi estudar filosofia. Já inglês utilizei este separador, tentei fazer mais ou menos os mesmos desenhos, também achei que ficou super giro. E vamos lá passar para o inglês. Inglês, começamos logo aqui com uma mica que tem exercícios, como podem ver, muitos exercícios. Depois temos esta mica que tem testes e também tem alguns exercícios atrás. Passando as micas, temos, por exemplo aqui, isto foi a minha apresentação oral, uma apresentação oral com um colega, então o meu colega ficou a fazer videochamada comigo, nós decidíamos o que é que cada um dizia, então eu na minha folha só tenho as minhas partes da apresentação. Passando, temos aqui o teste, isto é gramática, eu em inglês quase não estudo vocabulário, eu só estudo mais a gramática, então tenho aqui tudo aqui de gramática. Eu gosto de estudar assim a fazer setas e a escrever e tudo mais. Em inglês praticamente não estudei quase nada, porque a maior parte eu gosto de estudar principalmente aqui a gramática e depois fazer exercícios no caderno de atividades e assim. E como podem ver também temos imensas fichas aqui que eu fiz, então pronto, optei por escrever mais no caderno de atividades do que propriamente aqui no dossiê. Passando para francês, também gosto imenso deste separador, acho que é dos meus favoritos. E passando, tenho aqui os meus testes de francês todos. Aqui tenho mais alguns testes e fichas.
Aqui tenho um livro que nós tivemos de comprar. Nós não comprámos o livro, comprámos as fotocópias na papelaria da escola. Então nós tivemos a estudar este livro no final do ano e por isso está aqui. E como podem ver, está aqui marcas de marcador, porque também utilizei imenso. E temos gramática. Em francês eu optei por passar as tabelas que estavam lá no manual e por conjugar aqui os verbos e ver as terminações, que é talvez o mais difícil de francês. Aqui continuamos com gramática, vou até tirar. Continuamos aqui com gramática, como utilizar, não sei o quê, os verbos, mais verbos e verbos e verbos. Depois temos aqui a frase negativa. E depois da frase negativa passamos para o tema da família. Este tema da família foi uma apresentação. Eu não vos mostrei, mas até vos vou mostrar para não me deixarem mentir. Que eu comecei o ano com um teste de 8,8, ou seja, de 9 a francês. E depois eu subi a minha nota numa apresentação. Tivemos esta apresentação sobre a família, que eu tive 14. E depois está aqui mais matéria que eu estudei, mais matéria. Isto foi tudo matéria, eu estudo mais a gramática e depois faço a composição sobre o tema. E como podem ver, tive 12 valores, ou seja, já subi. Depois tive uma apresentação oral, que também tive 12 valores. E depois tenho aqui mais gramática. E estes exercícios todos aqui foram criados por uma amiga minha, que ela é mesmo muito boa a francês, então ela fez-me os exercícios e eu resolvi-os todos e ela corrigiu. Portanto, está aqui muito estudo. Aqui temos verbos, muitos verbos, mais exercícios e depois de muito trabalho, e aqui também uma composição, e depois de muito trabalho consegui acabar o ano com 14 a francês, sendo que comecei com 9. Portanto, vale a pena estudar. Aqui temos o separador de marcos, que eu não sei, mas acho que é o meu preferido. Como eu já não tinha mais nenhum separador diferente, eu decidi pegar num e pintá-lo todo de preto. E depois, como o Max é ligado à matemática, não é? Matemática, fiz aqui alguns símbolos e eu gostei muito do resultado. E utilizei dourado também, achei que é o mesmo giro. Aqui temos alguns testes em micas. E passamos aqui para o estudo. Em matemática, o estudo que eu utilizo é o mais básico, é fazer exercícios. Como podem ver, aqui fiz do caderno de atividades, muitos exercícios e mais exercícios. E ainda tenho aqui algumas folhas que me sobraram, que eu depois vou passar para o dossiê novo. E história. História é o separador que eu menos gostei, não gostei nada como ficou. Entretanto, isto aqui também se rasgou, eu também tive que pintar porque não havia mais nenhum, então pintei de cor de laranja. Não gostei como é que ficou, mas pronto, também é só para estar aqui no dossiê. Passando, temos aqui esta mica, que tem aqui uma ficha que o professor deu e como podem ver eu escrevi, marquei tudo nesta ficha. E temos aqui dentro testes também. Passando à frente, temos aqui um trabalho que eu fiz sobre a escravatura, que foi o tema que me calhou. Está aqui o trabalho e também tenho aqui mais um teste. Depois, aqui temos o meu estudo de História. História é possivelmente a disciplina que mais me cansa a estudar, pelo facto de ser muita matéria. Então, eu tinha um método que era o seguinte. Tudo o que era designações importantes, como podem ver, Polis, Ágora, Acrópole, por exemplo, eu passava-as para aqui, para perceber o que eram, e depois ia estudando assim. Basicamente, eu a estudar para a História é muita caneta e muitos marcadores. E pronto, e foi assim, como podem ver, eu estudava imenso para a História. Tipo, estes apontamentos até magoam os olhos. E depois de eu ter estudado a matéria toda, por exemplo, eu passava para os exercícios. Não foi em todos os testes que eu fiz exercícios, porque realmente a matéria aumentou sempre gradualmente. Então chegou uma altura em que era tanta matéria que eu ficava a fazer noitadas para estudar e nem conseguia fazer exercícios, só para verem quantidade de matéria. Aqui, por exemplo, deu para fazer exercício, então fiz da página 6 até à página 13 do caderno de atividades. E está aqui, isto é só uma resposta de uma pergunta, só para terem noção. Está aqui exercícios. Depois aqui, segundo teste, mais um montão de matéria.
como vocês podem ver. E eu utilizo caneta preta para escrever nas aulas, mas eu em casa escrevo com caneta azul. Não sei porquê, mas habituei-me assim. Mais outra nota e temos mais outro teste. Mas pronto, acho que dá para perceber o quanto eu estudei para a história. Por exemplo, aqui tem alguns exercícios. Por exemplo, neste teste deu para fazer exercícios. E então eu consegui fazer ainda alguns. Mas são raros os testes em que consigo, porque realmente é muita matéria, estão a ver? E pronto, é assim que acabamos com muitos exercícios e muitas coisas marcadas a marcador. E pronto pessoal, chegámos ao final do vídeo. Eu espero imenso que vocês tenham gostado de ver qual foi o método de estudo que eu utilizei, que resultou super bem comigo e que eu aconselho a toda a gente a utilizar. Mas claro que há pessoas que preferem estudar só pelo manual ou estudar em cadernos. Mas este método realmente resultou para mim, por isso eu decidi partilhar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixem o vosso gosto. Se também não querem perder mais nenhum conteúdo aqui do canal, não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho das notificações. E eu fico por aqui, portanto, muitos beijinhos e vejo o próximo vídeo. Tchau!